Richard dirigiu seu BMW preto em direção a um lugar que um dia lhe fora familiar, mas que agora parecia quase um eco distante de sua vida anterior. Após 10 anos, ele se viu parado em frente a uma casa que deveria estar em ruínas, em um bairro esquecido de Detroit. No entanto, o que seus olhos avistaram foi uma transformação impressionante, um jardim impecável, pintura fresca e 3 carros de luxo estacionados na garagem. Mas o que fez seu coração disparar foi a placa dourada ao lado da porta: Escritório de Advocacia Camilla Johnson, especialista em direitos civis. Era como se o tempo tivesse parado, mas ao mesmo tempo avançado de forma implacável. Já se passaram 10 anos desde que Richard deixara aquela mesma rua, abandonando uma jovem advogada recém-formada, grávida de 8 meses. Naquele tempo, as palavras de sua mãe ecoavam em sua mente: você não pode arruinar seu futuro por uma garota como ela. Pense na sua reputação, no negócio da família. Camilla, apenas 26 anos, acordara sozinha em uma manhã fria de novembro, encontrando apenas um bilhete gelado sobre a mesa da cozinha: não posso fazer isso. Sinto muito. Seus sonhos de uma família feliz e de um escritório de advocacia próspero desmoronaram junto com seu casamento de 2 anos. Agora, aos 36 anos, Richard retornava como CEO de uma das maiores corporações do país, esperando encontrar a mesma mulher vulnerável que havia deixado para trás. As últimas informações que obtivera sobre Camilla vinham de conversas superficiais com conhecidos em comum. Coitada, ela ainda vive na mesma casa velha, criando o filho sozinha, mal conseguindo pagar as contas. Antes que pudesse tocar a campainha, a porta se abriu. Camilla apareceu, e Richard mal a reconheceu. Onde antes havia uma mulher quebrada e abandonada, agora estava uma advogada confiante, vestida de forma impecável, com um sorriso que não alcançava os olhos. Richard. Sua voz era calma e controlada, diferente da jovem assustada de uma década atrás. Pontual como sempre. Entre. Ele hesitou. Algo estava completamente errado naquele cenário. Durante a viagem de 3 horas de Chicago, havia ensaiado mentalmente seu discurso, como havia amadurecido, reconhecido seus erros e como estava disposto a ajudar financeiramente sua ex-esposa. Agora, diante daquela versão renovada de Camilla, suas palavras preparadas pareciam ridiculamente inadequadas. Você está diferente, murmurou, seguindo-a para dentro da casa. As pessoas mudam, Richard, especialmente quando são forçadas a isso. O tom dela mantinha uma polidez fria que fazia a temperatura do ambiente cair alguns graus. A casa havia sido completamente reformada. Móveis elegantes, obras de arte nas paredes e uma atmosfera que exalava sucesso profissional. Richard sentiu um aperto no peito, algo que não conseguia identificar com precisão. Talvez desconforto, ou até mesmo um pouco de medo. Cadê? Começou a perguntar sobre o filho que nunca conhecera, mas foi interrompido pelo som de passos descendo as escadas. Um menino de cerca de 10 anos apareceu, claramente seu filho, mas com uma confiança e postura que impressionaram imediatamente Richard. Mãe, o advogado Thompson está ao telefone. Ele disse que os documentos estão prontos. Camilla acenou com a cabeça. Diga a ele que estarei lá em 5 minutos, Daniel. Richard observava a interação entre Camilla e ele, percebendo que algo muito maior estava em jogo. Durante todos esses anos, ele havia imaginado Cama lutando para sobreviver, talvez esperando seu retorno. No entanto, a realidade diante dele era completamente diferente e infinitamente mais perturbadora. Sentem-se, disse Camilla, gesticulando em direção ao sofá de couro. Imagino que você queira saber por que aceitei te ver depois de todos esses anos. Ela se posicionou estrategicamente do outro lado da sala, como se estivesse conduzindo uma audiência judicial. Cada movimento, cada palavra, cada olhar tinha um toque de cálculo. Richard começou a perceber que talvez não fosse ele quem estava no controle daquela situação. Se você está curioso para descobrir como essa história de abandono e reencontro se desenrolará, não se esqueça de se inscrever no canal, pois o que Camilla planejou para este momento vai muito além do que qualquer um poderia imaginar. Richard acomodou-se no sofá, ainda tentando processar a transformação radical da mulher à sua frente. Durante a viagem de Chicago, ele ensaiara suas desculpas, imaginando Camilla grata por seu retorno, talvez até disposta a perdoar seus erros da juventude em troca de segurança financeira para ela e para o menino. Você deve estar se perguntando por que concordei em te ver, Camilla continuou, sentando-se estrategicamente na poltrona em frente a ele, mantendo uma distância física e emocional. Depois de tudo, foram 10 anos sem uma única ligação, um único e-mail, uma única explicação. Richard começou a falar com um discurso que havia preparado. Eu estava passando por um momento difícil na época, a pressão da minha família, dos meus negócios. Eu era jovem. Camilla o interrompeu com um sorriso frio. Richard, você tinha 28 anos quando me abandonou, com 8 meses de gravidez. Velho o suficiente para gerenciar uma corporação, mas não para assumir as responsabilidades da paternidade. O tom dela era afiado, como um bisturi,
e Richard sentiu-se subitamente desconfortável, como se estivesse sendo interrogado em um tribunal. Olha, eu sei que cometi erros, mas vim aqui para fazer as pazes. Posso ajudar financeiramente, pagar a educação do menino, talvez até, Daniel, Camila corrigiu, com um olhar gélido. O nome dele é Daniel. Seu filho tem um nome, Richard. Ele também tem um histórico médico, preferências alimentares, notas escolares e pesadelos que duraram 2 anos porque não conseguia entender porque não tinha um pai como as outras crianças. Cada palavra dela parecia perfurar a armadura de superioridade que Richard havia construído ao longo dos anos. Ele se mexeu, claramente desconfortável. Eu entendo que você esteja ferida, mas... Camila se levantou, caminhando até uma estante repleta de diplomas e certificados. Richard, você acha que passei 10 anos chorando por você, esperando pelo seu retorno como uma princesa em uma torre? Ela pegou uma moldura e a mostrou a ele. Era uma foto dela recebendo um prêmio, cercada por outros advogados. Advogada do ano do estado de Michigan, especialista em direitos civis. 3 casos levados à Suprema Corte, todos vitoriosos. O peso das palavras de Camila pairava no ar, e Richard sentiu que o mundo que ele conhecia estava se desfazendo diante dele. Richard examinou a imagem à sua frente, e a verdade começou a se firmar em sua mente como um golpe inesperado. Camila não apenas havia sobrevivido sem ele, ela havia prosperado de maneira espetacular. A revelação foi como um tapa no rosto de seu ego inchado. Impressionante, murmurou ele, surpreso de verdade. Você parece chocado, notou Camila, enquanto colocava novamente a moldura em seu lugar. Deixe-me adivinhar. Durante todos esses anos, você imaginou que eu estava aqui, suspirando, esperando que o grande Richard voltasse para resgatar a pobre garota negra que ele deixou para trás. A acusação racial explícita fez Richard recuar, um frio na barriga. Isso não tinha nada a ver com isso. Você sabe que nunca foi sobre a cor da minha pele, tentou justificar. Camila soltou uma risada amarga. Engraçado como sua família nunca teve problemas com a ideia de eu ser sua amiga especial na faculdade, mas quando começamos a falar sério sobre casamento, de repente eu me tornei inadequada para os círculos sociais dos Castilho. Richard sentiu o sangue escorrer de seu rosto, as palavras cruéis de sua mãe quando em sua mente. Você não pode apresentar essa garota aos investidores. Imagino o que os acionistas vão dizer. Uma gravidez indesejada, uma esposa de classe baixa. Isso arruinaria sua credibilidade. Admitiu hesitante, minha mãe pode ter tido algumas reservas. Reservas. Camila avançou em direção a ele, seus olhos brilhando com uma intensidade que fez Richard recuar instintivamente. Sua mãe me ligou no dia seguinte ao seu sumiço. Quer saber o que ela disse? Richard ficou paralisado, nunca soube sobre aquela conversa. Ela disse, e cito, minha filha, você é uma garota inteligente. Com certeza entende que Richard precisa se casar com alguém adequado, alguém que contribua para seu avanço social, e não que atrapalhe. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Richard sentia como se estivesse afundando em areia movediça, cada tentativa de defesa o enterrando mais fundo. Eu não sabia sobre essa ligação, sussurrou, vulnerável. Claro que não, porque você já havia tomado sua decisão. Camila retornou para sua poltrona, assumindo uma postura de total controle da situação. Sabe o que foi mais interessante? 2 dias após aquela ligação, recebi uma oferta de emprego em um escritório de advocacia em Detroit. O salário inicial era 3 vezes maior do que qualquer proposta que já havia recebido. Richard franziu a testa, sem entender de imediato. O escritório pertencia a um dos principais concorrentes da sua família. Camila continuou com um sorriso enigmático. Aparentemente, eles estavam muito interessados em contratar uma jovem advogada promissora que entendesse intimamente como a elite empresarial operava. A implicação atingiu Richard como um raio. Você trabalhou contra nós. Eu trabalhei pela justiça, corrigiu Camila. E descobri que tinha um talento natural para isso, especialmente em casos envolvendo corporações que abusavam de seu poder contra pessoas vulneráveis. Richard passou a mão pelos cabelos, finalmente percebendo que tinha subestimado completamente a mulher à sua frente. Por uma década, ele a imaginou como uma vítima das circunstâncias, quando na verdade ela havia se transformado em uma força formidável. A atmosfera no escritório estava carregada de tensão e expectativa. Richard, com a voz trêmula, não conseguiu conter a pergunta que o atormentava, porque você concordou em me ver hoje? Camila, por sua vez, esboçou um sorriso. Mas havia algo de predatório naquela expressão, algo que fazia seu coração acelerar. Era como se ela dissesse, em silêncio, que o momento de Richard havia chegado. Ele estava prestes a descobrir o que realmente acontece quando se subestima uma mulher negra inteligente que teve 10 anos para planejar sua resposta. Antes que Richard pudesse processar completamente a ameaça velada que pairava no ar, Daniel, seu filho, desceu correndo as escadas.
Mãe, o Sr. Thompson disse que todos os documentos já foram entregues ao tribunal e a imprensa já foi notificada. Ele quer confirmar que faremos a coletiva de imprensa amanhã às 14 horas. Um calafrio percorreu a espinha de Richard ao ouvir aquelas palavras: documentos, tribunal, imprensa. Sim, confirme isso, meu amor, respondeu Camila, com uma calma que só intensificava o nervosismo de Richard. E ligue para Thompson e Associados. Diga que o Sr. Richard Castilho chegou exatamente na hora. Daniel assentiu e subiu novamente, deixando Richard sozinho, imerso na percepção de que havia caminhado deliberadamente para uma armadilha meticulosamente montada. O que você quer dizer com isso? A voz de Richard saiu mais aguda do que pretendia. Camila levantou-se e dirigiu-se à janela, observando o carro dele estacionado na rua. Você dirigiu 3 horas para chegar aqui, não foi? Deve estar cansado. Que tal um café enquanto esperamos? Esperar por quê? Richard não conseguia entender. Camila virou-se, e pela primeira vez desde sua chegada, seu sorriso parecia verdadeiramente alegre. Você realmente não achou que sua visita hoje era uma coincidência, achou? O coração de Richard congelou. Durante toda a conversa, ele acreditou estar no controle da situação, que havia escolhido o momento perfeito para retornar. Agora, a verdade se desdobrava diante dele, cada movimento seu havia sido antecipado, cada palavra, cuidadosamente orquestrada. Eu vim porque queria, gaguejou Richard, na esperança de recuperar um pouco da confiança perdida. Estou certo de que essa é exatamente a impressão que você teve, Camila respondeu com ironia. Afinal, você foi quem decidiu verificar meu endereço, não foi? Você foi quem escolheu vir hoje, especificamente hoje. Richard tentava lembrar dos detalhes que o levaram até ali, o encontro casual com um ex-colega, a menção despretensiosa de que Camila ainda morava no mesmo lugar, a súbita necessidade de resolver assuntos pendentes que o atormentava. Camila, agora claramente se divertindo com seu desconforto crescente, continuou: cada nova revelação que você faz só confirma algo que percebi há muito tempo. Homens como você subestimam sistematicamente mulheres como eu. E essa arrogância sempre acaba sendo sua própria ruína. Por um instante, quando Richard percebeu que havia sido manipulado para estar ali naquele momento exato, todos no ambiente puderam sentir que algo havia mudado. Era como se a consciência da gravidade da situação estivesse finalmente despertando nele. Mas aqueles que verdadeiramente conhecem o poder de uma mente estratégica sabiam que o melhor de Camila ainda estava por vir. O que estamos esperando? Richard repetiu a pergunta, mas Camila já havia deixado o comodo, deixando-o sozinho com seus pensamentos cada vez mais inquietos. Richard levantou-se e começou a caminhar pela casa, tentando processar os detalhes que inicialmente havia ignorado. As fotografias nas paredes não eram meramente decorações, eram troféus de uma guerra silenciosa. Ele olhou para Camila, sorrindo ao lado de famílias que haviam vencido batalhas jurídicas contra grandes corporações. Em outras imagens, ela recebia prêmios por casos que mudaram precedentes legais e jantava com figuras políticas influentes. Mas uma foto, em particular, fez seu sangue gelar. Era Camila apertando a mão do governador do estado, com uma placa na mesa que anunciava a força-tarefa de combate à corrupção nas questões de interesse público. Interessante, não é? O som da voz de Daniel o fez virar-se. O garoto havia descido as escadas silenciosamente, observando Richard enquanto ele estudava as fotos. Minha mãe sempre diz que as paredes contam histórias melhores que palavras. Sua mãe é impressionante, admitiu Richard, profundamente abalado. Ela sempre foi assim, Daniel respondeu, com um orgulho evidente. Quando eu era pequeno, ela costumava ficar acordada até tarde estudando casos e fazendo anotações. Dizia que estava construindo algo especial. Antes que Richard pudesse responder, o toque da campainha ecoou pela casa. Daniel correu para abrir a porta, e Richard ouviu vozes familiares na entrada, vozes que o fizeram recuar instintivamente. Camila, querida, estamos bem a tempo, disse uma voz masculina autoritária. Perfeito, Marcos. O convidado de honra já está aqui. Os joelhos de Richard fraquejaram ao reconhecer a voz de Marcos Thompson, um dos mais renomados advogados de direitos civis do país. Se Thompson estava envolvido, aquilo era muito maior do que uma simples conversa entre ex-cônjuges. 3 pessoas entraram na sala. Além de Thompson, havia uma mulher elegante que Richard vagamente reconhecia das notícias, uma promotora conhecida por processar empresários corruptos, e um jovem carregando equipamentos de gravação. Richard Castilho, Thompson estendeu a mão com um sorriso que não alcançava os olhos. Finalmente nos encontramos pessoalmente. Eu não entendo, Richard gaguejou, apertando sua mão de forma mecânica. Claro que entende, interveio a promotora. Eu sou Patricia Wells, e tenho certeza de que se lembra de mim. Afinal, você tentou me subornar há apenas 6 meses. O mundo de Richard começou a desmoronar. Ele se lembrou vagamente de um jantar em Washington,
Uma conversa informal sobre a flexibilidade interpretativa nas regulamentações ambientais, uma oferta discreta para financiar campanhas de candidatos alinhados com o desenvolvimento econômico. Isso foi só uma conversa fiada, ele gaguejou. A promotora sorriu, puxando um pequeno dispositivo do bolso. Totalmente legal, já que você estava em um espaço público e falando sobre assuntos que afetam o interesse coletivo. Camila entrou na sala carregando uma pasta grossa. Richard, gostaria de apresentar oficialmente minha equipe. Há 2 anos, quando soubemos que você estava planejando expandir suas operações para Michigan, começamos a documentar cuidadosamente suas práticas comerciais. Que práticas? Richard tentou manter a compostura, mas sua voz traiu seu crescente desespero. Thompson abriu sua própria maleta, e o ar na sala parecia esquentar, carregado de um pressentimento sombrio. A sala estava carregada de tensão, como se o ar estivesse prestes a explodir. Richard olhou ao redor, sentindo que as paredes se fechavam ao seu redor. Ele percebeu, com um arrepio na espinha, que estava cercado. Uma conspiração, pensou. Mas, com a calma de quem tem a verdade ao seu lado, Camila o corrigiu: não, isso é justiça. Durante uma década, ele construíra seu império à custa de pessoas como ela. Pessoas que ele considerava descartáveis, que acreditava não ter poder para se vingar. Nesse momento, um jovem com equipamento de gravação ligou uma câmara discreta. Sr. Castilho, sou James Rodrigues, do Detroit Tribune. Gostaria de fazer algumas perguntas sobre as alegações que serão formalizadas hoje. Não vou responder nada sem meu advogado, Richard articulou, tentando manter a compostura. Inteligente, concordou Wells, o promotor. Você vai precisar de vários, na verdade. Temos 3 jurisdições diferentes interessadas no seu negócio, federal, estadual e municipal. Camila sentou-se novamente, agora dominando a situação como se fosse um tribunal. Lembra quando você me deixou, Richard? Disse que eu não servia para o seu mundo corporativo, que me faltava sofisticação. Ele sentiu a terra se abrir sob seus pés, como se estivesse afundando em areia movediça. Cada tentativa de defesa apenas o afundava mais. Todos esses anos, Camila continuou, você achou que eu tinha desaparecido do seu radar, que eu estava aqui, à deriva, criando nosso filho na obscuridade. Mas você sabe o que realmente aconteceu. Com um movimento decidido, ela pegou um tablet e mostrou uma série de artigos de jornal. Especialista em direitos civis de rota gigante corporativo. Advogado obtém a maior indenização ambiental da história do Estado. Família da elite empresarial perde caso de discriminação racial. Richard leu as manchetes, a cada palavra seu horror crescia. Em todos aqueles casos, as corporações derrotadas eram clientes, parceiros ou subsidiárias de sua própria empresa. Cada vitória contra pessoas como você me trouxe mais credibilidade, mais conexões, mais poder, Camila explicou, com um sorriso de satisfação nos lábios. E o mais irónico, você, indiretamente, financiou meu crescimento profissional. Como assim? Richard perguntou, a voz temendo a resposta. Thompson sorriu, maliciosa. Cada processo que sua ex-esposa ganhou contra suas empresas gerou milhões em indenizações. 15% em honorários de advogados multiplicados por dezenas de casos. Bem, você pode fazer a conta. A ironia era devastadora. Richard havia, sem saber, financiado a ascensão da mulher que agora orquestrava sua queda. Mas por que hoje? Ele perguntou, a urgência na voz. Por que agora? Camila olhou para o relógio. Porque hoje, às 14h30, sua empresa anunciará a fusão com a Whitman Industries, uma fusão de 8 bilhões de dólares que depende inteiramente da sua reputação ilibada como CEO. Ele sentiu o sangue escorregar de seu rosto. A fusão era o trabalho de sua vida, o acordo que cimentaria seu status como um dos homens mais poderosos do país. Às 14h25, Camila continuou, impassível, o promotor Wells anunciará formalmente as acusações federais contra você. Era 14h26 quando Thompson decidiu mover uma ação civil em nome de dezenas de funcionários que haviam sofrido discriminação. 1 minuto depois, o Detroit Tribune publicaria uma reportagem exclusiva, recheada de gravações comprometedoras. E, às 14h30, Wells, com um sorriso de satisfação evidente, declarou, quando sua empresa tentar anunciar a fusão, descobrirá que não há mais empresa para se fundir. Richard se deixou cair em sua cadeira, finalmente compreendendo a magnitude da trama que havia se desenrolado diante dele. Cada movimento, cada detalhe, cada revelação tinha sido meticulosamente planejado, como se um cirurgião estivesse operando com precisão. 10 anos, murmurou para si mesmo. Você esteve planejando isso por 10 anos. Camila, que se levantara e caminhava até a janela para observar seu luxuoso carro, corrigiu, não, eu planejei isso por 10 anos. Eles se uniram a mim nos últimos 2 anos,
quando perceberam que você havia cometido crimes federais. Nesse momento, Daniel desceu as escadas, carregando uma mochila escolar. Mãe, posso ir à casa do Tommy? Quero assistir às notícias lá. Claro, meu amor. Me liga quando chegar, respondeu Camila, dando um beijo no rosto do filho. Daniel saiu, ignorando Richard como se ele fosse apenas um móvel na sala. Ele não sabe quem eu sou, observou Richard, com a voz quebrada. Ele sabe exatamente quem você é, respondeu Camila, com frieza. O homem que abandonou a família e agora está sendo processado por crimes federais. Exatamente a pessoa que ele foi criado para não se tornar. Por um instante, os presentes na sala acreditaram ter testemunhado um despertar de consciência em Richard sobre sua própria justiça. Mas quem realmente conhece o poder de uma mente estratégica, alimentada por 10 anos de humilhação, sabe que a execução final de Camila ainda guardava surpresas que transformariam aquele momento de revelação em algo muito mais devastador do que qualquer um poderia imaginar. Às 14h24, o celular de Richard começou a vibrar incessantemente. Chamadas da empresa, advogados, investidores. Ele ignorou todas, ainda tentando processar a grandeza do que estava prestes a acontecer. 1 minuto, anunciou Wells, consultando o relógio com precisão militar. Richard levantou-se abruptamente. Preciso ir. Tenho que cancelar a coletiva de imprensa. Adiar a fusão. Sentem-se, ordenou Thompson, com uma autoridade que fez Richard obedecer instintivamente. Você não vai a lugar nenhum. Exatamente às 14h25, Wells chamou seu assistente. Você pode anunciar, disse simplesmente. Em segundos, o telefone de Richard explodiu em notificações. Sua secretária, desesperada, informou: Sr. Castilho, o promotor federal, acaba de anunciar acusações criminais contra você. Os investidores do Whitman estão cancelando tudo. Quanto tempo, James? Perguntou Camila ao jornalista. 30 segundos para a publicação online, respondeu ele, digitando freneticamente em seu laptop. Richard tentou se levantar novamente, mas suas pernas não respondiam. O pânico havia tomado conta dele. Você não pode fazer isso. Era uma tarde ensolarada, mas o clima na sala de reuniões estava tenso. Richard, um magnata do setor, sentia o peso do mundo sobre seus ombros. Milhares de pessoas dependiam dele, assim como sua própria família havia dependido de alguém há uma década. Mas a atmosfera mudou repentinamente quando Camila, com uma voz gelada, interrompeu seus pensamentos. Assim como os funcionários negros que você demitiu sistematicamente dependiam da justiça corporativa, ela disse com firmeza, suas palavras ecoando como um golpe. Richard, em um ato de desespero, sacudiu a cabeça. Não, isso não pode estar acontecendo, exclamou, mas a verdade era implacável. Thompson, sempre calmo, abriu seu tablet e começou a mostrar as notificações em tempo real. Um processo civil havia sido protocolado. 43 funcionários estavam se unindo para documentar discriminação racial sistemática entre 2018 e 2024. A cada palavra que Thompson proferia, Richard sentia o chão se abrir sob seus pés. E, para piorar, ele tinha gravações de conversas em um clube, onde discutia suas políticas de contratação com o objetivo de manter o padrão cultural da empresa. As notícias começaram a se espalhar rapidamente. CEO bilionário da Imperial acusado de discriminação racial e suborno, leu Thompson, enquanto Richard, com as mãos trêmulas, tentava ligar para seu advogado pessoal. Mas as ligações iam direto para a caixa de mensagens. Ele tentou contatar o CFO, mas teve a mesma resposta. Até mesmo seu próprio conselho de diretores estava ignorando suas tentativas de comunicação. A sua empresa perdeu 50 milhões de dólares em valor nos últimos 3 minutos, comentou Thompson, com desdém, enquanto acompanhava as atualizações do mercado. O telefone fixo tocou e Camila atendeu com uma calma ensaiada. Sim, ele está aqui. Não, ele não dará entrevistas hoje. Entendi, obrigada. Ela virou-se para Richard, um sorriso de satisfação estampado no rosto. A CNN quer uma declaração oficial. Parece que o cardinal Richard Castilho racista já está em alta no Twitter. Richard, em pânico, conferiu suas redes sociais e viu seu mundo desmoronar diante de seus olhos. Prints de seus e-mails internos estavam sendo compartilhados à exaustão, revelando conversas onde se referia a funcionários negros como problemáticos e inadequados para o crescimento da empresa. Mensagens onde instruía o RH a encontrar razões criativas para demiti-los. Como você conseguiu acesso aos meus e-mails privados? Ele questionou, a voz embargada. Relatório de delator, respondeu Wells calmamente. Sua própria assistente executiva, Janet Morrison, gravou suas instruções discriminatórias por 2 anos. Ela nos procurou há 6 meses. O nome de Janet atingiu Richard como um soco no estômago. Ela, que havia trabalhado com ele por uma década,
que conhecia todos os seus segredos corporativos, a quem ele sempre tratou como se fosse um móvel invisível. Janet, ele começou a murmurar, mas Camila completou, cansada de ser chamada de faxineira quando a acompanhava a reuniões, apesar de ter um MBA em finanças. Enquanto isso, o tablet de James mostrava atualizações em tempo real, ações da empresa despencando, investidores se retirando, funcionários compartilhando suas experiências de discriminação nas redes sociais. Às 14h30, justo quando estava prestes a anunciar a maior fusão de sua carreira, Richard assistia sua empresa se desintegrar ao vivo na televisão. O repórter anunciou, em uma reviravolta dramática, a fusão de 8 bilhões de dólares foi cancelada após revelações de práticas discriminatórias sistemáticas. 200 milhões de dólares, atualizou Thompson, é sua perda pessoal até agora. Richard enterrou o rosto nas mãos, a angústia dominando-o. Porque você fez isso? Camila se levantou e se aproximou dele, o olhar firme e determinado. Era um momento decisivo, e pela primeira vez desde que chegou, o semblante de Camila se suavizou levemente. Durante 10 anos, Richard havia construído seu império pisando em pessoas como ela. Ele acreditava que mulheres negras eram descartáveis, apenas um fardo a ser abandonado quando se tornavam inconvenientes. Nunca imaginou que alguém como Camila poderia se tornar forte o suficiente para se vingar. Ela se abaixou para ficar à altura dele, seus olhos fixos nos dele, e fez uma pergunta que ecoava na sala. Quantas outras mulheres como eu foram deixadas de lado por homens como você? Quantos empregados sofreram nas mãos de executivos arrogantes? O telefone tocou novamente, interrompendo o tenso silêncio. Era a mãe de Richard, em prantos. O que você fez? Estão dizendo na televisão que você é um criminoso. Enquanto Richard tentava explicar o inexplicável para sua família em colapso, Camila observava tudo com uma satisfação silenciosa, como alguém que havia executado um plano perfeito. Thompson, o advogado, fechou seu tablet e murmurou em inglês, a justiça foi feita. Mas Camila corrigiu, mantendo o olhar firme em Richard, que se encontrava arrasado. Não. Justiça é quando as consequências finalmente alcançam aqueles que pensaram estar acima delas. Por um breve instante, quando Richard ergueu o olhar, com os olhos avermelhados de tanto chorar, e viu Camila em pé diante dele, com uma dignidade inabalável, todos na sala testemunharam o despertar tardio de uma consciência que havia permanecido adormecida por toda uma vida. No entanto, o que ninguém poderia imaginar é que a lição mais poderosa ainda estava por vir, uma lição que transformaria não apenas a vida de Richard, mas que redefiniria completamente o que significa o verdadeiro poder em uma sociedade que finalmente começava a cobrar o preço da injustiça. 6 meses depois, Richard se encontrava sentado em um pequeno apartamento de um quarto que alugara, assistindo à cerimônia do prémio Mulheres que Fazem a Diferença, na televisão. Camila apareceu no palco, vestindo um elegante vestido azul, enquanto aplausos estrondosos ecoavam pela sala. A advogada Camila Johnson não apenas revolucionou a luta pelos direitos civis, mas demonstrou que a verdadeira justiça requer paciência, estratégia e coragem, anunciou o apresentador. Daniel, agora estudando em uma escola particular de elite, financiada pelas taxas legais de sua mãe, assistia com orgulho da plateia. Aos 10 anos, ele havia aprendido que a verdadeira força não vem do dinheiro ou das conexões, mas sim da integridade e da determinação. A empresa de Richard havia declarado falência total. As ações judiciais federais resultaram em 50 milhões de dólares em multas e 2 anos de prisão domiciliar. Mas mais devastador do que qualquer pena foi a solidão absoluta. Amigos, familiares e colegas o abandonaram ao perceberem que associar-se ao seu nome era tóxico para qualquer reputação. Janet Morrison, sua ex-assistente, agora gerenciava sua própria empresa de consultoria, especializada em detectar práticas corporativas discriminatórias. Seus primeiros clientes eram os concorrentes de Richard, ansiosos para provar que operavam de maneira diferente. Camila havia transformado sua vitória pessoal em um movimento nacional. Seu escritório, agora com 15 advogados, tornou-se um referencial em casos de discriminação racial. O verdadeiro poder estava em jogo, e Camila estava liderando a mudança. A casa renovada erguia-se majestosa, um símbolo indiscutível de que as mulheres negras não apenas sobrevivem ao abandono, mas também têm a força de construir impérios sobre as cinzas da traição. Camila, em uma recente entrevista, havia relembrado uma frase célebre: não se trata de destruir aqueles que te feriram, mas de construir algo tão grandioso que torne qualquer dano que tentaram causar irrelevante. Richard, assistindo a tudo pela televisão, finalmente compreendeu a magnitude de sua própria arrogância. Ele havia subestimado não apenas Camila, mas toda uma geração de mulheres negras que transformavam a injustiça em combustível para a grandeza. Nesse momento de revelação, o telefone tocou. Era sua mãe, ligando pela primeira vez em meses. Filho, eu vi a entrevista dela. Você tem todos os motivos para se orgulhar da mulher que ela se tornou, mesmo que você tenha perdido o direito de estar ao lado dela. Com um suspiro pesado, Richard desligou e fitou uma antiga fotografia. Ele,
Camila e o pequeno Daniel, um retrato de uma família que ele mesmo destruíra, afogado em seu orgulho e em um preconceito disfarçado de ambição. A dolorosa verdade se cristalizou diante de seus olhos. Enquanto ele construía um império baseado na exploração e na discriminação, Camila erguia um legado fundamentado na justiça e na transformação social. O contraste entre os dois não poderia ser mais brutal e, de certa forma, mais merecido. 10 anos de planejamento meticuloso haviam-lhe ensinado uma lição que ecoaria para sempre em sua mente. Subestimar uma mulher negra inteligente e determinada não era apenas um ato de tolice, era assegurar sua própria destruição. A melhor vingança, percebeu tarde demais, não era retribuir o dano sofrido, mas alcançar um sucesso tão absoluto que qualquer tentativa de desmerecê-lo se tornasse irrelevante. Se essa história de justiça e transformação tocou seu coração, não esqueça de se inscrever no canal. Porque em um mundo onde ainda há muitos Richards por aí, precisamos celebrar cada Camila que tem a coragem de provar que a verdadeira grandeza não conhece cor, classe social ou limitações impostas por aqueles que temem o poder da verdadeira justiça.